Esse vídeo tem por objetivo relatar o experimento de adsorção em carvão ativo realizado como parte integrante da disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. A adsorção consiste no fenômeno de transferência de massa que ocorre entre uma fase fluida e a superfície de uma fase sólida. A substância que está sendo transferida de uma fase para outra se chama adsorbato, e o material que constitui a fase sólida se chama adsorvente. Um exemplo da aplicação desse fenômeno que está presente no nosso dia a dia são os purificadores domésticos de água, que utilizam carvão ativado para remover impurezas contidas na água. Os objetivos do experimento aqui relatado foram determinar a curva de equilíbrio estático na adsorção de ácido acético em solução aquosa pela superfície do carvão ativo para uma concentração inicial do soluto e para uma temperatura distinta. Determinar a curva cinética de adsorção para esta mesma temperatura. Determinar as condições de equilíbrio dinâmico para as mesmas substâncias mencionadas anteriormente e na mesma temperatura. Dimensionar uma coluna de adsorção a nível prático em função dos resultados obtidos no experimento. Os materiais utilizados na realização do experimento foram balança analítica, Allen-Myers, pipetas volumétricas e graduadas, bureta para titulação, banho termostático munido de bandeja ditadora, termômetro e cronômetro, provetas, mini coluna para adsorção em leito fixo e suporte universal com garras. As substâncias utilizadas são carvão ativo com granulometria entre 14 e 20 mesh, secado a 60 graus Celsius por 2 horas antes de ser usado na experiência. Solução aquosa de ácido acético, aproximadamente 0,2 N, a ser faturada durante o experimento. Solução aquosa de hidróxido de sódio, a 0,2085 N, faturada. Indicador ácido base, fenolftaleína e água destilada. O procedimento foi dividido em 3 partes. Antes de começar o experimento, o ácido acético foi faturado com a solução de hidróxido de sódio de concentração conhecida. O procedimento foi realizado em duplicata com alíquota de 10 ml de ácido. Em seguida, 6 amostras de carvão ativo de aproximadamente 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 e 8 gramas cada foram pesados e colocados em 6 Allen-Myers limpos e secos de 125 ml. Com auxílio de uma pipeta volumétrica, foram adicionados 100 ml da solução aquosa de ácido acético para cada Allen-Myers. Os Allen-Myers foram colocados sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático, cuja temperatura foi regulada para 25,2 graus Celsius. As amostras foram deixadas sob agitação por 60 minutos para atingir o equilíbrio do sistema. Em seguida, após retirar os Allen-Myers do banho, 2 amostras de 10 ml foram retiradas de cada Allen-Myers, tomando-se cuidado para não se retirar carvão ativo junto, para realizar titulações duplicata com a solução aquosa de hidróxido de sódio e 3 gotas do indicador fenolftaleína, a fim de se determinar a quantidade final de ácido acético na fase fluida do sistema. Foram pesadas 6 amostras de carvão ativo de 5 gramas cada, colocando em 6 Allen-Myers de 125 ml limpos e secos. Adicionou-se rapidamente em cada Allen-Myers 100 ml de solução aquosa de ácido acético e começou-se a marcar logo em seguida o tempo individual de cada Allen-Myers. Os Allen-Myers foram colocados sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático. A cada 5 minutos, um Allen-Myers foi retirado do banho. As titulações para a determinação do conteúdo de ácido acético na fase fluida foram feitas conforme descrito na primeira parte do experimento. Pesou-se uma quantidade de carvão ativo granulado necessária para encher a mini coluna. Um tampão de espuma foi colocado no topo do leito, a fim de evitar que o mesmo fluidize na hora da operação, formando assim um leito fixo. Uma proveta de 500 ml foi colocada ao lado da mini coluna para coletar o volume total de efluente que passou pela coluna durante toda a operação. A alimentação contínua de solução de ácido pela mini coluna foi regulada entre 2 a 3 ml por minuto, aproximadamente 1 gota por segundo, observados no bico dosador na entrada da mini coluna. Ao atingir o volume 60 ml de solução de efluente, foram coletadas 3 amostras, que foram tituladas para obtenção da concentração final de ácido acético. Ao final do experimento, determinou-se a porosidade aproximada de um leito de carvão ativo através de um teste em proveta onde se inseriu um volume conhecido de água a um volume conhecido de leito, para determinar o volume de vazios do leito e a densidade aparente do carvão utilizado.
Agora iremos ver quais foram os resultados obtidos. Lembrando que o ácido acético possui apenas um hidrogênio ionizável e que, da mesma forma, o hidróxido de sódio libera apenas uma hidroxila por molécula, pode-se igualar os valores fornecidos e calculados em N para molar, facilitando os cálculos que serão descritos a seguir. A concentração do ácido nas alíquotas da fatoração e do experimento propriamente dito foram calculadas através da seguinte equação, dada pela estequiometria da reação ácido-base. O número de moles do soluto dissolvido foi calculado, subtraindo-se a concentração de ácido encontrada na fatoração dos valores de concentração de ácido em cada amostra no final do experimento, que nada mais é que a concentração molar do soluto em equilíbrio na fase fluida, e multiplicando esse resultado pelo volume de amostra inicial, ou seja, 100 ml ou 0,1 litros. Dessa forma, a seguinte tabela foi gerada. A última coluna dessa tabela foi construída dividindo-se o número de moles do soluto absorvido pela massa em gramas do absorvente utilizado. O gráfico apresentado representa a variação da quantidade em moles do soluto absorvido por grama do absorvente, X sobre W, com a concentração molar do soluto em equilíbrio na fase fluida, C. Pode-se observar que X sobre W aumenta com C, seguindo o modelo da isoterma de adsorção do tipo 2, de acordo com a classificação de BDT, típica em sólidos não porosos ou com poros de grande diâmetro. Podemos encontrar nesse tipo de isoterma a formação da monocamada, que indica a forte interação entre o adsorvente e o adsorbato, seguido da formação de monocamadas. Essa formação de monocamada indica que as moléculas do adsorbato também possuem interações mútuas relativamente fortes. O próximo passo foi determinar os parâmetros XS, que é o valor da saturação da monocamada em moles do soluto por grama do absorvente, e KL, que é a constante de equilíbrio da isoterma de Langmuir. A mesma foi linearizada invertendo essa equação. A reta obtida apresenta um coeficiente de correlação linear próximo de 1 e, portanto, a equação da reta obtida descreve bem os pontos experimentais plotados. Da reta vem que Xs é igual a 8,32 10 elevado a menos 3 mol por grama e Kl é igual a 1,87 litros por mol. Comparando esses valores com os determinados por Alessandra Ferraiolo de Freitas em sua dissertação intitulada Estudo da absorção de ácidos carboxílicos em diferentes materiais absorventes, obteve-se um erro experimental de 88,7% de Xs e 58,7% em Kl. Esses erros são elevados, porém aceitáveis para uma determinação experimental em laboratório didático, com poucos recursos de materiais tais como vidrarias e reagentes para tratamentos de dados de forma mais analítica. Além disso, muitos alunos estavam envolvidos na realização do experimento, que se deu em tempo reduzido, podendo facilmente ter ocorrido algum erro experimental mais grave por falta da comunicação e organização dos mesmos. Na parte A2 do experimento, foi adicionada a uma quantidade física de adsorvente uma quantidade conhecida de adsorbato, variando-se o tempo deixado para obter o equilíbrio. Os resultados da quantidade de ácido acético absorvido em função do tempo são apresentados na tabela a seguir. A partir da tabela foi feito o gráfico de número de moles absorvidos em função do tempo. Nela, podemos observar que há um crescimento linear da quantidade de ácido absorvido. Esse padrão deve ser seguido até se obter a saturação do meio, onde a quantidade absorvida estará em equilíbrio com a concentração em solução, obtendo-se um patamar. O mesmo comportamento é observado para a razão entre a quantidade de ácido acético absorvida e a massa de adsorvente em função do tempo. Através dessa correlação, podemos obter facilmente uma velocidade específica de adsorção do ácido acético em carvão ativado, pelo coeficiente angular da reta obtida. Na parte B do experimento, foi observado o comportamento contínuo por meio de uma mini coluna de adsorção. Devido a não se ter equipamentos para medição em linha da concentração de saída do reator, optou-se por realizar apenas 3 medidas, retirando alíquotas de 10 ml da saída da coluna quando ela estava prestes a atingir 60 ml. Essas 3 medidas deviam representar um único ponto em triplicata. Porém, foi observado que houve um aumento abrupto da concentração de saída entre as 3 medidas. Isso deve indicar a saturação do meio, ou seja, os espaços vazios dos poros já foram em grande parte preenchidos, logo a solução passa sem conseguir ser absorvida, voltando a ter uma concentração mais elevada. O seguinte problema foi proposto para resolução com base nos dados obtidos experimentalmente. Projetar um sistema de adsorção para uma indústria que possui um efluente aquoso de ácido acético com uma concentração de 12 gramas por litro e uma vazão constante de 600 litros por hora, cuja temperatura entre 20 e 250 graus Celsius. Deseja-se diminuir a concentração desse efluente para, no máximo, 1,2 gramas por litro.
e a empresa possui vários cilindros de 5 metros de altura e 1 metro de diâmetro que podem ser aproveitados. Para isso, foi utilizada a metodologia de resolução baseada no exemplo 16.4 do livro Princípios das Operações Unitárias. A curva de operação foi obtida com base nos dados do problema e a curva de equilíbrio por meio dos dados experimentais. A partir dessa curva e da metodologia aplicada na referência citada, obteve-se um tempo de equilíbrio de aproximadamente 37 horas, resultando no uso mensal de 20 leitos. A massa de carvão necessária seria de aproximadamente 1.700 kg por mês, resultando num gasto total de R$ 5.081.